se o teu sucesso dependesse da forma com que você se relaciona com o que já existe na sua vida? Já parou para pensar nisso? Imagina se, na verdade, tudo que você conquistou ou vai conquistar na vida dependesse do quanto você é grato pelo que já tem. Às vezes você fica pensando que Deus te mandou para este mundo, para essa vida, para passar por um monte de provação, por todos os enfrentamentos e dificuldades que surgiram ao longo da caminhada. Às vezes você fica pensando, fica sem entender o que Deus quer com isso. E se tudo isso for resultado apenas? Resultado da maneira com que você se relaciona com as coisas boas que existem na sua vida? E se de repente tudo isso que você tanto lamenta seja só consequência da falta de gratidão que você demonstra ao longo dos anos? E eu não quero com esse vídeo dizer que tudo depende simplesmente de agradecer verdadeiramente a Deus pelas coisas que servem a gente. Não é só isso. Não é só isso que nos define, obviamente. Claro que há vários outros aspectos a serem levados em conta para definir em que ponto você chegou e o que a sua vida é hoje. Mas eu falo na gratidão como a chave reveladora, porque é o ingrediente básico para o sucesso. Não existe sucesso sem gratidão, ponto. Não existe êxito sem uma postura de satisfação íntima diante do que hoje te permite sobreviver. E nós não estamos aqui para simplesmente sobreviver, mas o grande sucesso das pessoas que obtêm os melhores resultados, para pensar nisso, está no que está depositado no inconsciente delas. E aqueles que vencem não por simplesmente correr atrás e batalhar matando seus leões, mas porque, acima de tudo, essas pessoas, elas têm um certo nível de satisfação pessoal com as mínimas coisas que as servem, né? Que as mantêm vivas e na luta. E muitas dessas pessoas nem se dão conta disso. Como você não se dá conta de que a tua vida é cheia de problemas, de repente, porque você não aprendeu, não habituou a parar para refletir e observar, olhar para as coisas que você já tem. E não ficar o tempo todo desejando aquilo que você não tem, porque ao fazer isso você emite mais carência, você intensifica a sua carência. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. É fácil demais cair na tentação de acreditar que existem pessoas merecedoras e outras não. Porque parece que as coisas fluem com facilidade para algumas pessoas e para outras não. Mas os leões existem no caminho de todos. E como você os enfrenta diz muito dos resultados que você vai alcançar. Claro. E a grande sacada que eu quero trazer aqui nesse vídeo, a sacada transformadora, é você compreender que muita coisa depende do que você carrega no seu subconsciente. E estas coisas te promovem os maus e bons hábitos. Somos muitas vezes educados a ter uma postura pessimista diante dos desafios. Porque somos muito do que nos ensinaram, né? Na mais tenra idade, na infância. Pais, tios, avós e outros adultos, pessoas de nossa convivência, ajudam a talhar, moldam nossa maneira de encarar a vida. E muitas dessas pessoas, é bom que se lembre, elas transmitem muitas de suas frustrações pessoais e estas frustrações, acabam sendo reproduzidas no nosso dia a dia. Daí vem o grande questionamento. Como faço para evitar que estes maus hábitos sejam os grandes obstáculos para eu alcançar os melhores resultados? Primeiro, tenho que te dizer que não é tão simples quanto algumas pessoas insistem em te dizer. Ou nem tão difícil quanto você possa imaginar. Essa é a notícia boa também. Primeiro passo, obviamente, é você ter convicção disso que eu estou dizendo. Conscientizar-se que o que passa por dentro do teu pensamento é algo assombrosamente importante. Decidir-se não continuar a reboque dos acontecimentos, à deriva, né, num mar de medos e incertezas, convém se deixar parar para refletir. Porque a solução para a maioria dos seus desafios está dentro de você. A exigir uma postura de maior vigilância dos seus pensamentos. Lembra aquela história de orar e vigiar? Pois é. E este é o ponto de partida.
E a notícia formidável é que o universo, ou Deus, como queiram chamar, nos fez todos com a mesma capacidade de habilitação e reabilitação diante dos enfrentamentos e missões às quais nos dedicamos ao longo de nossas vidas, nossa trajetória. E como tábua de salvação diante dos percalços que acontecem, a certeza de que olhar com carinho e alegria para as coisas que nos servem nos fortalece, nos credencia a ser vitoriosos. Aquilo que chamamos comumente de gratidão. E antes que essa tua mania de viver ao Deus dará, arrastado pelas ondas com esse teu barquinho de um remo só, te faça pensar que não é bem assim, te chamo a observar ao seu redor. Já que você não percebeu isso em você mesmo, olha para as pessoas com quem você convive. Colegas de trabalho, parentes mais próximos. Observe da postura deles o quanto suas vidas reproduzem com alguma exatidão o modo como elas se comportam diante dos desafios. E pode ser religioso, pode ser ateu, de qualquer raça ou credo. O universo, ou Deus, nos colocou com os mesmos mecanismos e assim sendo os resultados se submetem à mesma fórmula. Quantas são as pessoas religiosas que você conhece que vivem miseravelmente com os espíritos amargurados numa bacia de caos, angústia? Não deveria ser assim, não é? A fé não é suficiente? Claro que é, mas a fé não é um apanhado de afirmações. Se fosse assim, seria muito simples. A sua fé se reproduz na sua reação aos fatos e desafios que se apresentam, e não nas confissões, aos berros, ou entre sussurros desesperados. Não é isso. Deus nos fez capazes de transformar nossas vidas a partir dos bons hábitos. Eu falei bons hábitos, porque são nos hábitos, os hábitos que escrevem nosso subconsciente em letras garrafais, e escrevem um conjunto de coisas que vão definir nosso destino. E os hábitos são essa força inigualável nesse sentido de transformar tudo para o bem ou para o mal. Então, se você chegou até aqui e compreendeu que são os hábitos que definem o resultado, observar quais são os seus e modificar os que estão te atrapalhando é com certeza a maneira mais rápida de acessar um poder fantástico que Deus colocou dentro de você, dentro de nós todos. O poder de renascer, o poder de se reconstruir enquanto vida houver, seja qual for o seu desafio. E digo mais uma vez, para que você possa acessar isso com menos dificuldade, é através da verdadeira gratidão. A gratidão pelo que já existe em sua vida. É através disso que as portas se abrirão para alcançar a vida que você acredita merecer. Eu digo acredita merecer, ironicamente, para também te lembrar que não existe isso de merecimento. Todos nós merecemos o melhor. E fomos feitos para viver o melhor. E estamos submetidos a uma série de coisas que passam, inicialmente, por alimentar dentro de nós um sentimento de alegria diante daquilo que temos, e não em forma de conformismo, que é bem diferente. Alegria em verdadeira celebração diária ao que Deus nos permitiu e nos concedeu. Alegre-se com o que tem, e o mais será acrescentado. E vigiar seu pensamento para não passar dias e noites promovendo dentro de você descontentamento, sem perceber. Descontentamento diante de Deus. É a primeira grande providência que você tem que adotar. E assim sendo, termino esse vídeo pedindo a você que inscreva-se no canal. Inscreva-se. E mais do que isso, responda para você mesmo. Quais as 3 coisas pelas quais você é muito grato a Deus neste momento? Tenho certeza absoluta que você verá que tem muito mais que 3 coisas para descrever. E ao perceber isso, não perca tempo. Agradeça, listando mentalmente tantas e tantas coisas pelas quais pode agradecer. Esqueça o que te parece faltar. Foque no que já tem como motivo para muita gratidão. E ao fazer isso diariamente, constantemente, em forma de bom hábito, sua vida começará a se encher de boas novidades. Sem dúvida nenhuma.